Bem-vindo! Que bom ter você aqui! Não assista a este culto. Participe dele. Reúna toda a sua família. Compartilhe com os amigos. Esqueça as distrações. E desligue-se de tudo. Conecte-se com Deus. Ele te ama tanto. Ele tem algo para você hoje. Não importa onde você está. Vamos juntos adorá-lo e dedicar tempo à sua palavra. O culto vai começar. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do nosso culto pela internet. Por enquanto, de casa em casa. Fique em casa, vai passar, somos igreja. São palavras que têm nos fortalecido ao longo deste tempo de afastamento social. Eu tenho dito, e algumas pessoas já aprenderam, falta bem menos do que faltava quando tudo começou. As datas ainda estão sendo definidas e redefinidas. Por aqui vamos confiantes no Senhor que Ele tem tudo em suas mãos e no tempo certo Deus nos dará as respostas que precisamos. Por enquanto, fique em casa, cuide-se. Esta semana é uma semana importante em toda essa tratativa da contenção do contágio. Por isso que nós estamos aqui, ainda de casa em casa, pela transmissão na internet, chegando até você, pelo seu smartphone, pela sua televisão, pelo seu computador, pelo seu tablet. O importante é que você nos veja, nos ouça e entenda que Deus ama você, mesmo em meio a toda esta pandemia. Este é o dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Eu não sei você, mas eu ainda estou sob o impacto do que foi o último domingo. Que domingo abençoado. Mais uma vez, um daqueles domingos para a gente não esquecer tão cedo. Pela manhã, a ceia do Senhor, sempre um momento especial. As famílias reunidas de casa em casa, mandando imagens, postando fotos de que foi bom estivemos juntos, sentados à mesa com Jesus. E à noite, mais um culto edificante e que presente, não é? Que presente que a nossa equipe de adoração nos deu. Ele já está no nosso canal do YouTube, eu mandei para a membresia da igreja o link, você pode procurar aqui na lista dos nossos vídeos. O Meu Protetor é o nome do cântico, que seja um cântico que nos leve até o fim desta pandemia, certos de que estamos guardados pelo Senhor. E mande para os seus contatos, multiplique, viralize este link para que mais gente seja inspirado, edificado e confortado pela nossa certeza de que estamos seguros no Senhor. O Senhor nos abençoou e eu quero agradecer aqui a vida de cada membro da nossa equipe de adoração. Uma equipe esforçosa, que trabalha, empenhada para dar o melhor para o Senhor. Deu trabalho, eu sei disso. Foram 15 dias de trabalho longo, noites em claro, né, Daniel? Daniel Júnior com Gabriel trabalhando nas idas e vindas. Daniel fez toda a edição, Gabriel produziu, preparou os kits, mandou para cada vocalista pôde gravar ali, dedicando, ali, mostrando o seu rosto. E como foi bom ver o rosto de cada um, né? Se você concorda comigo, foi bom demais. Eu fico naquele misto de não sei se mata a saudade ou aumenta a saudade, não é? Mas foi bênção. Muito obrigado a vocês todos. E já que eu estou agradecendo, eu quero mais uma vez agradecer a nossa equipe de transmissão. Nós criamos um grupo, uma equipe especial, né? Uma equipe de contingência para esse tempo de culto só online. Então temos a equipe de Libras que está se revezando, cada momento uma das nossas intérpretes participa. Obrigado. A Aline, que coordenou durante todo o mês de março e abril, na verdade, todo o ano passado até agora, a Aline Macedo era a coordenadora.
Agora a irmã Renata Reis é a nova líder do nosso Ministério Fatah, e aqui estão nossos intérpretes nos ajudando em cada momento do culto, fazendo com que os nossos irmãos surdos ouçam por meio das mãos, não é? Aquilo que estamos celebrando ao Senhor e celebrem conosco, portanto. Agradecer ao Gabriel, incansável, Fernanda, sempre trazendo à memória aquilo, renova em nós a esperança e a expectativa do que está por vir. A Lívia, com toda a sua equipe, trazendo informes e notícias do campo missionário, mantendo acesa a chama de missões, e também Pedrinho e o Vitor, que fazem a edição deste culto para que tudo chegue a você em tempo, com qualidade, com excelência. Louva a Deus por cada vida preciosa que tem feito isto tudo acontecer. É a sua igreja, é a sua família. Somos nós, Igreja Batista do Meia, fazendo o nome de Deus ser proclamado, glorificado e conhecido neste tempo. E hoje é dia 6 de maio, hoje para mim é um dia muito especial. Gosto de celebrar a vida, vocês me conhecem, celebro a vida com muito entusiasmo, seja minha ou seja de quem eu amo. E hoje é aniversário da Giane, e eu quero agradecer a Deus pela vida dela, desde cedo, aqui em casa, a Letícia e eu e a Giane celebrando a vida, festejando a existência, e eu louvo a Deus porque ela é amiga, companheira, conselheira, sábia, temente a Deus. Eu costumo dizer que de todas as qualidades que a Giane tem, são muitas, o que mais me atrai é que ela é crente em Jesus Cristo. Isso me inspira, me encoraja, e eu louvo a Deus por isso. A gente gosta de celebrar a vida com amigos, não é? Mas não foi possível. Só nós três aqui em casa, mas foi o suficiente, porque nós três e, evidentemente, a presença gloriosa de Jesus, que é a razão da nossa vida. Então fica aqui o meu registro de gratidão e amor pela vida da Giane, por mais um ano de vida que Deus dá a ela hoje. Obrigado também pelo carinho, nas manifestações, ligações, enfim, ser família de Deus é muito bom e eu agradeço a Deus por isso. Juntos, né? Mesmo longe uns dos outros, mas juntos, celebrando a vida, celebrando a comunhão, celebrando ser igreja, porque somos igreja e cremos que tudo isso vai passar. Pai querido, obrigado por esta noite, por este tempo em que celebramos o Teu amor mais uma vez e queremos que a Tua palavra nos edifique, nos inspire e que Tu recebas o nosso louvor e a nossa adoração. Glorifica o Teu nome em nós e que este tempo de transmissão de culto, este culto transmitido pela internet, possa abençoar as vidas que nos assistem, que nos acompanham e sejamos todos transformados pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Gabriel vai nos conduzir mais uma vez num tempo de adoração. Não ouça apenas, não veja apenas, cante junto, celebre. Deus vivo, Ele é digno de louvor e adoração. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos e enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, Jesus, plano melhor nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos e enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, que possamos ter em mente, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. A sua hora é perfeita, a sua maneira é perfeita, Pai. Não temos por que duvidar disso, ó Deus.
Nos perdoe se muitas das vezes nós questionamos o Senhor, questionamos os seus planos, mas queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, boa noite. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez como corpo de Cristo, corpo este chamado para anunciar e proclamar o seu nome entre as nações, proclamar a alegria que é servir a Cristo, a alegria que é ser salvo por aquele que nos amou até o fim. Que essa realidade continue a ser anunciada entre as nações, para que todos ouçam que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje nós vamos ver a realidade de uma família dentro do campo africano, no continente africano, que tem anunciado o amor de Deus para a comunidade muçulmana. Nós temos orado nesse período do Ramadã e nós vamos ver mais uma vez que o nome do Senhor precisa ser anunciado de diferentes formas. E hoje vamos conhecer mais uma delas. Vem comigo. De Moçambique, da cidade de Lixinga, que fica aqui na região norte. Então, é um prazer trazer notícias a vocês. Em primeiro lugar, já gostaríamos de agradecer pelas suas orações, pelo seu envolvimento, pelas suas contribuições. Graças a você estamos aqui para levar o amor e a compaixão de Deus aos povos não alcançados. Nós estávamos, antes dessa pandemia acontecer, nós estávamos trabalhando com 2 projetos principais. Ele tem o projeto English for Life, que é o projeto de inglês para jovens e adultos, uma necessidade aqui do campo. E nós estávamos também com o projeto UME, que é o projeto de crianças, o projeto com meninas. Já tínhamos 98 crianças cadastradas, um projeto com maioria filhos de pessoas muçulmanas, mas que já estavam participando do discipulado, da EBD, e esses projetos foram parados devido às ordens governamentais do isolamento social. Atualmente, nós estamos trabalhando na confecção de máscaras e orientação à população. Exatamente. Nosso papel aqui, nesse momento, tem sido de orientar, informar e trazer esclarecimentos na área do coronavírus. Aqui, por enquanto, temos 49 casos, mas, graças a Deus, não temos nenhuma morte até o momento. Esperamos que continue assim. Então, o que temos feito é distribuir alguns panfletos com orientações na língua portuguesa, na língua Xiao e também Tchetchewa, que são outros idiomas aqui da nossa região, para que todos possam ter essa informação de cuidados, de prevenção do coronavírus. Então, nós temos ido em algumas comunidades, aqui ainda estamos no nível 3 de segurança, podemos sair um pouco mais e estamos apenas confeccionando as máscaras e trabalhando nessa informação dia após dia em nossa comunidade. Estudando a língua. E continuamos a estudar a língua, não é? Porque, como falamos, temos a ideia de levar esse evangelho aos povos não alcançados. Então, esse povo é o povo Yao, que ainda não ouviu falar de Jesus. Aqui o nosso contexto é praticamente 100% muçulmano. Existe uma pequena parcela da população que é católica, e então nós estamos aqui para fazer esse trabalho de levar o evangelho para os povos não alcançados. Para isso precisamos aprender essa nova língua, esse novo idioma. Então temos trabalhado muito nos estudos para conseguir falar de Jesus na própria língua da população. Perseveramos no propósito de a gente transformar o mundo com a alegria de Jesus nesse tempo difícil que estamos vivendo, que continuemos focados em Cristo, vocês abertos com o coração, generosos para ser canal de bênção, segurando as cordas para que alcancemos os lugares mais fundos, e possamos salvar essas pessoas. Muito obrigada pela vida dos irmãos. Continue com a campanha, fazendo o que pode dentro do seu lar para que a gente continue aqui falando do amor de Jesus. Um grande abraço, um beijo, Deus abençoe.
Como é bom ouvirmos um pouco mais do que o Senhor tem feito em Moçambique. No início da nossa campanha, tivemos a oportunidade de ouvir do nosso missionário, Daniel Mullier, aquilo que foi realizado no ano passado, após o furacão que assolou aquele país, e nós, enquanto igreja, pudemos auxiliá-los também, nos doar através do envio de medicamentos, da ida do Daniel até lá. Hoje eu quero chamar a sua atenção para o fato dessa família que nós acabamos de ver, a família Costa, como eles têm usado a sua profissão para anunciar o amor de Deus. Nós temos hoje o que nós chamamos de missionários fazedores de tendas, que são missionários que usam as suas profissões para anunciar o nome de Cristo, para falar do amor de Deus também em determinados países. Sabemos que alguns dos nossos missionários conseguem entrar em países que sofrem perseguição em virtude de suas profissões. Então, quero te desafiar a orar e colocar diante de Deus a sua profissão, aquilo que o Senhor tem dado a oportunidade de fazer. Se você ainda está estudando, que o Senhor já coloque aí na sua mente, no seu coração, como isso poderá ser usado para o reino dele, para que o nome dele seja anunciado desde aqui, desde o nosso bairro no Meia até os confins da terra. Que o Senhor nos abençoe nisso. Quero também, mais uma vez, fazer o nosso apelo para que nós estejamos segurando as cordas dos nossos missionários nesse tempo de epidemia, mas também no depois. Ore por aqueles que estão no campo, que o Senhor continue protegendo-os da doença, da contaminação, para que eles tenham também oportunidades diferentes de falar do amor de Deus. Doe, nós precisamos ser as mãos que se estendem por eles. Então, nosso apelo é que nós também estejamos indo em socorro dos nossos missionários nesse sentido. Faça a sua oferta, né? Mesmo que você imagine que seja pouco, nós, quando estávamos nos encontrando na igreja, nós temos a nossa prática de doar o real missionário. Então, meu desafio para você hoje é que você doe o seu real missionário. Faça uma transferência, então, mesmo que seja de R$2, 5, 10, 20, 100, enfim. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Identifique essa oferta para missões mundiais. E nós vamos enviar porque os campos precisam, os nossos missionários precisam dessa oferta também para o seu sustento e para a continuação da obra missionária. E vá, doe alguns dias das suas férias para missões, vá até o campo e veja como você pode ser imensamente usado por Deus na proclamação do seu nome através daquilo que você tem. E que o Senhor continue a nos abençoar. Nós vamos continuar transformando o mundo com a alegria de Jesus, que até os confins da terra saibam que o Senhor é o Cristo e que Ele veio para nos resgatar. Então vamos juntos anunciar a salvação de Cristo com a alegria que vem do Senhor. Como é bom termos notícias de que os nossos missionários estão bem, guardados pelo Senhor e firmes na obra dele. Deus abençoe a família Costa, Deus os guarde, Deus os proteja ao norte de Moçambique e que por meio deles, seja pelas aulas de inglês, seja pelas ações sociais que estão sendo feitas, pelo ensino da palavra, vidas sejam alcançadas e transformadas por Jesus. E o nosso tema continua, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Deus, em sua perfeita providência, sabia que esse seria um tempo em que a alegria seria algo tão esperada no momento de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta incerteza, quanto esse tempo que estamos vivendo de pandemia pela Covid-19. Mas para esse tempo mesmo, Deus preparou para nós a sua palavra sempre viva, sempre presente, sempre relevante e atual. O apóstolo Pedro escreveu a sua primeira carta e no capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Na tradução da linguagem de hoje diz: deixem suas preocupações com Deus, ele cuida de tudo. Coisa linda, lembrar e sermos lembrados pela palavra num momento como esse, que Deus presente cuida de nós.
O tempo aqui que Pedro usou para dizer que Deus cuida de nós Ele tem cuidado, ou seja, cuidou no passado, cuida no presente e é uma expectativa certa de que Ele continuará cuidando, mesmo diante daquilo que nós não sabemos e não conhecemos. Essa é a verdade que nos move. Essa é a certeza sobre a qual nós caminhamos. E eu louvo a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Sim, temos sentido isto, muitos têm sentido isso. Aqueles que se lançam diante do Senhor e que colocam diante dele suas preocupações. E essas preocupações que geram ansiedade, ansiedade que gera descontrole. A pandemia trouxe-nos uma certeza. Nós nunca estivemos no controle de coisa alguma. O máximo que a gente faz é planejar, idealizar, estabelecer metas, fazer o que está ao nosso alcance, fazer em termos de se preparar, de se precaver. Mas quando as situações surgem e quando o inesperado acontece, é quando a gente é testado, a gente é provado e a gente coloca diante de Deus esta certeza. Não temos controle de nada. É por isso que o versículo 6, o próprio apóstolo Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Sim, é isso que Pedro está querendo que nós façamos. Colocarmos-nos pequenos diante de Deus para que Ele cuide de nós. Eu tenho orado em todos os nossos cultos por motivos específicos. Famílias que estão vivendo já o drama da Covid-19. A gente querida nossa, ainda pela graça de Deus, nós não tivemos nenhuma perda dentro do nosso contexto, né? Nós somos uma igreja muito grande, mais de 1.800 membros, mas nossos membros todos estão guardados. Alguns tiveram Covid-19 até aqui, mas foram curados, foram restaurados. Perdemos alguns familiares, né? Temos pessoas ligadas a membros de nossa igreja que infelizmente não resistiram à Covid-19 e por isso temos orado incessantemente. E as nossas orações têm sido cada vez mais coordenadas, além daquele relógio de oração que lançamos no primeiro domingo do período de afastamento social, que foi dia 15 de março, nós fizemos um relógio de 4 horários de oração fixos, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, ou 6 da noite e meia-noite. E muita gente ainda está engajada nisso. Além desse relógio de oração, outros ministérios se propuseram a fazer também os seus próprios momentos de oração. Projeto Luz na Calçada, os juniores, jovens, MCM e agora os diáconos também estão se mobilizando para que, além de ligar para vocês, para saber como vocês estão, eles também estão empenhados em interceder. Oração. Foi o que nós meditamos no domingo passado. É a oração que abre o espaço para a glorificação e a glorificação que nos dá motivos para a adoração e a adoração resulta em alegria. Foi o que Paulo e Silas fizeram na prisão. Se você não ouviu a mensagem, assista, está no nosso canal, o culto do último domingo, dia 3, à noite. Hoje vamos ficar com esse versículo neste momento de oração. Eu tenho orado também pelos médicos, enfermeiros, pelas pessoas da infraestrutura. E muito bem lembrado, o irmão Samarone, nosso querido Samarone, me chamou a atenção para um detalhe de uma área de atuação que eu acabo me esquecendo, não é? E que é tão importante nesse processo específico do tratamento e recuperação da Covid-19, que são os fisioterapeutas. Então, desculpa, Samarone, e está aqui a minha retificação, a minha retratação pública, né, diante da igreja. Você é um querido e as suas opiniões, suas sugestões são sempre muito bem-vindas e eu acatei com muito empenho porque você tem toda a razão. E eu tenho acompanhado, de fato, os fisioterapeutas são importantíssimos no processo de recuperação de toda a aptidão respiratória daqueles que foram acometidos pelo novo coronavírus. Mas também é bom lembrar daqueles que muitas vezes nem aparecem. Maqueiros, faxineiros, mensageiros, às vezes eu digo sempre, né, são as pessoas da infraestrutura dos hospitais. Gente que está sofrendo, está já no limite da ansiedade, da angústia. Alguns profissionais não estão voltando para casa para protegerem seus familiares. Alguns profissionais já foram acometidos e alguns até já faleceram por causa dessa enfermidade. Então, ainda que essas notícias não sejam as boas notícias, elas precisam vir à nossa mente para que nós nos empenhemos em orar por vidas, para que vidas continuem sendo salvas. Louvo a Deus porque o número de recuperados é muito grande, graças a Deus, né? Mas também o número de mortes continua crescendo.
e é assustador pensar em milhares de pessoas que perderam sua vida para esta enfermidade. E a gente se solidariza, a gente se une em coração um ao outro para que a gente atravesse esse tempo vivendo o que de melhor a humanidade pode oferecer: solidariedade, comunhão e amor. Que Deus nos abençoe, portanto, nisso. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez em culto colocar diante de Ti este tempo tão difícil, já tão extenso, tão demorado, mas Tu és o Deus do tempo e da história. Tu és o Deus de todas as eras, Tu és o Deus que é, no passado, no presente e no futuro. Tu não eras, Tu és. Tu não serás, Tu és. E por isso nós bendizemos o Teu nome nesta hora, porque confiamos em Ti, declaramos o nosso amor a Ti e declaramos a nossa total dependência de Ti. E queremos fazer aquilo que o apóstolo Pedro nos ensina a fazer na sua palavra. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti as nossas preocupações, lançar sobre Ti a nossa ansiedade, na certeza desta promessa: Tu cuidas de nós. Portanto, cuida de nós. Cuida das famílias que estão vivendo o drama da Covid-19. Cuida desses corações que estão já dilacerados por perdas de pessoas queridas e amadas. Cuida dos médicos, cuida dos cientistas que estão à procura acelerada para uma solução, para uma cura, uma vacina, um remédio efetivo para esta enfermidade. Abençoa os enfermeiros que estão o tempo todo lidando constantemente com a enfermidade. Abençoa todas as equipes que funcionam nos bastidores dos hospitais. Abençoa os fisioterapeutas. Abençoa, Pai querido, as pessoas da administração, das ambulâncias. Pai querido, que sejam pessoas que, como heróis, possam enfrentar com coragem, sabendo que representam toda a humanidade, todo o bem em favor daqueles que sofrem. Por isso, renova as forças, especialmente daqueles que são chamados pelo Teu nome, que possam dar testemunho da esperança e da certeza que temos em Ti. Abençoa, Pai querido, a Tua igreja, mantém-nos unidos, fortes, concentrados e focados na Tua providência, no Teu amor e no Teu cuidado por nós, e que quando tudo isso passar, Pai, em nome de Jesus, como temos insistido e clamado a Ti, que saiamos melhores deste período de isolamento social, que voltemos para a nossa rotina aperfeiçoados, lapidados, melhorados com as virtudes mais superiores que refletem a imagem de Jesus, a atitude de Jesus, a mente de Cristo em nós. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, mas ouve nossas orações, Pai querido, e que a nossa súplica, reconhecendo a Tua bondade, possa redundar em adoração, em glorificação e nos traga alegria no coração, para que brote em nós louvor e gratidão por quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor agora com mais uma música instrumental e você terá a oportunidade de praticar a generosidade, dedicando a Deus seus dízimos, suas ofertas. Nós estamos no início do mês, é tempo de nós reforçarmos os nossos celeiros do amor, a nossa despensa para que nós possamos abençoar famílias. Como eu disse, nos meses que passaram, março e abril, mesmo sendo meses já de alguma forma alterados, né, e mudados pela pandemia, nós conseguimos abençoar mais de uma centena de famílias com a nossa generosidade por meio do Instituto Transformar. Então, contribua generosamente e fielmente para que nós possamos cumprir o propósito de Deus neste tempo, que é abençoar pessoas e cuidar de vidas preciosas para Deus. Portanto, vamos adorar ao Senhor entregando, dedicando a Ele nossos dízimos e nossas ofertas.
Retomamos nossos estudos bíblicos sobre as bem-aventuranças. Começamos explicando que o sentido das bem-aventuranças vai muito além, quase nada a ver com um sentimento, com um estado de espírito, com uma emoção. Mas resgatamos lá no hebraico do Salmo 1 que o sentido da ideia da bem-aventurança está atrelada a uma atitude, marchar. Esta é a razão, o significado original da palavra lá no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que o contexto, e a gente precisa sempre trazer isso à tona, remexer o fundo do lago para a gente respirar o que de fato, muito provavelmente, foi o que Jesus quis mostrar, que essas bem-aventuranças, alguns já chamam de beatitudes, não é? Tem a ver com uma postura, com um modo de viver. Então, é como se Jesus estivesse aqui fazendo com seus discípulos o que nós chamamos de catecismo, não é? Os primeiros passos, o que é a essência de andar e viver com Jesus. Já analisamos bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e agora chegamos à quarta bem-aventurança. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos ler Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça. Algo que, no primeiro momento, parece simples de se entender, mas talvez uma tendência de interpretar equivocadamente o conceito de justiça que a Bíblia nos apresenta. Evidentemente que justiça tem o seu sentido forense, legal, não é? O sentido da lei, das regras, deste senso que nós precisamos buscar de igualdade social, o que é justo para todos, o que é merecido para todos, o que todos ou a que todos têm direitos, mas ao mesmo tempo também deveres. Esse conceito de justiça não adjetivado, não complementado, ele é suficiente. É interessante que é uma discussão boa para a gente ter em algum outro momento, que alguns termos eles precisam ser resgatados na sua essência e na sua profundidade simples, fundamental. Justiça é justiça. Quando a gente deriva, complementa ou até mesmo adjetiva justiça de alguma coisa ou justiça a alguma coisa, a gente já está esvaziando a essência e o senso daquilo que é pleno, daquilo que é suficiente. Então veja que, na verdade, quando eu leio esta bem-aventurança, o sentido é de plenitude, porque a promessa vinculada a esta bem-aventurança, a esta atitude daquele que anda com Jesus, ter fome e sede desta justiça, é uma promessa. Será saciado, será complementado, será atendido, será preenchido. A gente precisa definir os termos para entender bem o que Jesus quis dizer com esta quarta bem-aventurança. Marcham, fazendo um resgate aí ao sentido da palavra hebraica, que muito provavelmente foi a palavra que Jesus se referiu e usou, já que ele deve ter feito menção ao Salmo 1, que é o único lugar onde encontramos esta ideia da bem-aventurança, né? Salmo 128 também é a mesma palavra, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, não é? Então, tem muito mais a ver com atitude, com postura, com um jeito de viver do que com uma emoção, um sentimento, um estado de espírito. Então é importante a gente definir bem esses termos para que a gente entenda o que Jesus quis dizer com esta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bom, primeiramente é importante a gente lembrar que o que Jesus quis dizer com fome e sede, muito provavelmente, em geral, nesta nossa geração,
e a maioria das pessoas com quem eu estou falando agora não tem uma noção muito exata e muito precisa do que isso signifique. No contexto da Palestina, nos tempos de Jesus, o salário de um empregado braçal, de um empregado simples, não é? Era de algo em torno de o que equivaleria hoje a 8 centavos de $1. Pode imaginar quão pequena é esta referência monetária como recompensa para o trabalho de alguém? Um trabalhador e uma pessoa comum na Palestina não tinha por hábito, não tinha por frequência comer uma proteína, qualquer ela que fosse, de carne. Porco, muito menos, porque não era um alimento permitido dentro da cultura e dessa cosmovisão religiosa da Palestina. Mas considerando aí o carneiro, que era uma carne muito comum, ou talvez uma ave, como no deserto comeram codornizes, o que eu quero mostrar para você é que a realidade daquelas pessoas é que, segundo alguns arqueólogos, elas viviam no limiar da inanição. Elas sabiam o que era ter fome. Dada a precariedade social, a precariedade de rendimentos, eles estavam em suas próprias terras, mas vivendo como estrangeiros por conta do domínio do Império Romano, na época em que Jesus veio ao mundo. E a sede também era algo muito peculiar daquela realidade que talvez para nós a gente não tenha muita o que dizer. A gente fala que estou com sede, mas a gente vai no filtro, vai na torneira, a gente tem um acesso à água potável e, em geral, fresca, apta para o consumo, com tanta facilidade que a realidade é que nós não sabemos nos aproximar, nós não conseguimos nos aproximar com esta realidade a que Jesus se referiu para aqueles seus ouvintes. Fome e sede. O que Jesus estava querendo mostrar, e eu quero chamar a sua atenção para isso, é que era algo de um modo muito intenso, algo muito profundo, algo que revelava para eles, bons entendedores da época, uma das necessidades mais básicas do existir. É claro que a gente sabe que comer e beber faz parte da nossa rotina diária, do nosso cotidiano. Mas como eu disse há pouco, eu estou me dirigindo a pessoas que, em geral, não sabem o que é passar fome. Eu sei que muitos passam fome. Milhões de pessoas no mundo passam fome e têm sede, necessidade do mínimo de salubridade, de higiene, de acesso à água potável. Mas o fato é que eu insisto em dizer que Jesus estava dizendo, de um modo geral, para todos aqueles ouvintes que viviam numa terra árida, numa realidade desértica, numa realidade social muito precária e que não sabiam ao certo quando comeriam uma comida farta e se teriam água fresca e potável. Eles podiam sair para uma viagem de horas ou de 1 ou 2 dias e poderiam ser pegos, de repente, por uma forte torrente de calor, uma tempestade de areia, e não ter, por aquele momento, como lubrificar a garganta, saciar a sua sede. Jesus estava falando e aquelas pessoas entendiam bem o que era ter fome e sede. Talvez por isso que muitas vezes no nosso status, na nossa forma de viver, até mesmo na nossa experiência religiosa, nós estejamos ainda tão distante daquilo que Jesus quis dizer com prosseguem, marcham. A verdadeira atitude de um seguidor de Jesus é ter fome e sede de justiça. Porque nós não sabemos muito bem o que é ter fome e sede. Nós nos acomodamos um pouco com essa realidade de que teremos um pouco para comer, ou alguém nos dará alguma coisa para comer. Nós, estou me dirigindo a nós, esse contexto social, essa realidade que vivemos comunitária, seja da própria igreja, ou seja, de um modo geral, nós não sabemos o que é ter fome e sede. Alguns sabem, eu insisto em dizer isso, alguns sabem. Mas talvez nesse momento eu não esteja me dirigindo a essas pessoas. Talvez você que me ouve não seja uma dessas pessoas que realmente sabem o que é ter fome e sede, de não ter nada para comer, nada para beber. E eu volto a dizer, temos sim milhões de pessoas no mundo que vivem essa realidade. E talvez estas pessoas saberiam bem entender o que Jesus quis dizer com fome e sede.
É por isso que, num momento como esse, eu clamo que o Espírito Santo nos faça entender o que Jesus quis mostrar com esta profunda e ardente necessidade de ter fome e sede. Volto a dizer que numa das pesquisas que fiz sobre esse texto, um dos autores diz que era comum naquela época pessoas viverem no limiar da inanição, da desnutrição. E eles sabiam bem o que era ter fome. Agora, algo importante aqui nesta bem-aventurança, porque ela é, na verdade, um grande desafio. Pode não parecer numa olhada rápida, porque a gente vai pensar, não, o grande desafio é ser perseguido, o grande desafio é chorar, o grande desafio, como alguns já disseram, interagindo comigo pelo chat ao vivo ou depois por mensagem WhatsApp, disseram, pastor, ser manso nos dias atuais é muito difícil. Eu entendo que cada um vai aplicar a uma experiência própria, cotidiana e presente. Mas na luz de todo este contexto das bem-aventuranças, eu arrisco dizer que se não é a mais, é uma das mais desafiadoras. Sabe por quê? Porque a bem-aventurança não está naquilo que você obtém, mas é a bem-aventurança naquilo que você carece. Olha aqui, novamente, que contraste precioso, eu diria instigante do Evangelho em Jesus, que esta bem-aventurança, o sentido da vida não está em você obter, mas está em você ter necessidade. Porque é pela necessidade que você devota, espera e aguarda naquilo que só Deus pode lhe dar. E este é o sentido do texto. Essa tal justiça, que vamos defini-la melhor aqui, é aquilo que nesse momento só Deus pode dar. O senso de justiça aqui, já vou adiantar um pouquinho o significado disso, não é nada que possamos fazer com nossos próprios esforços, não é nada que possamos realizar com o nosso próprio entendimento, é algo que, como o próprio texto diz, vem do alto. Porque se você olhar bem, a estrutura das bem-aventuranças é algo que é inerente ao ser humano na primeira parte dos versículos e algo que é exclusivo e imanente do próprio Deus. Os que são humildes de espírito, eles herdarão o reino de Deus. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Veja que são realidades inerentes à nossa existência humana e outra realidade que só pode ser dada por Deus. Então veja que o nosso senso de justiça, segundo as bem-aventuranças de Jesus, ele será sempre limitado e insuficiente. Porém, um dia saciados. Por nós mesmos, por nossos esforços, por nossas capacidades, por nossas propostas? Não. A verdadeira justiça vem de Deus. A verdadeira manifestação daquilo que é justo e daquilo que é bom só da parte de Deus. E é onde a nossa capacidade de estruturar, de elaborar, de instituir, bate no teto. E a gente continuará faminto e sedento por justiça enquanto nós focarmos nas nossas próprias habilidades, enquanto nós focarmos nas nossas próprias instituições, no nosso próprio conhecimento. A justiça nunca será perfeita, até porque nós temos um senso de que justiça é a correta aplicação da lei. Porém, muitas leis não são justas. Bom, a gente entraria aqui num debate muito produtivo, mas longo, sobre as questões éticas dos códigos legais e jurídicos. Há muita lei que diz o que deve ser feito, mas que, se nós olharmos por uma ótica da ética e da moral, não são corretas. E, por sua vez, muitas vezes, leis que se estabelecem por princípios morais são muito mais moralistas do que éticos. Veja que é um debate muito interessante e senso de justiça. Algo que nós temos conversado bastante aqui em casa, debatido, temos aprendido coisas muito proveitosas sobre o que é de fato a justiça, e agora eu converjo e afunilo tudo isso a uma pequena afirmação do Senhor Jesus. Quem tem fome e sede de justiça,
será saciado. Há algo que eu queria destacar também nesse estudo bíblico sobre o sentido de fome e sede, porque o que Jesus quis dizer era totalidade. E eu vou explicar. A expressão grega que Jesus usa para compor o que nós traduzimos por fome de e sede de é diferente de alguém como eu e você que tem vontade ou tem fome de pão. E a gente tem fome de pão e come de pão o suficiente para nos saciar. Ou alguém que tem sede e bebe uma porção de água, um copo, meio copo, 1 litro, e se sacia e diz, estou satisfeito. Veja que é diferente você ter fome de pão e saciar-se daquilo que lhe é suficiente. E algumas vezes o que é suficiente para você não é suficiente para mim. A sede que eu estou pode não ser a sede que você tem, e aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. Então entra um detalhe importante aqui. A forma que Jesus usou para construir a sua frase, a sua afirmação para os seus discípulos no grego, dá um sentido de totalidade. Não é fome de pão em que você come um pouco de pão e mata a sua fome. Não é você ter sede e bebe um pouco de água ou qualquer outro líquido e você mata a sua sede. Não. O que Jesus quis mostrar é fome e sede de toda a justiça. É você querer e precisar de todo o pão que existe, de toda a água que existe. Ou seja, o que Jesus está querendo mostrar é esta fome e esta sede que, no aspecto humano, são insaciáveis. Mais. O que o homem pode oferecer, o que o mundo pode dar, nunca nos serão suficientes. Então, Jesus estabelece aqui um parâmetro, ele estabelece aqui um degrau, ele estabelece uma meta. Não é na medida da justiça humana, não é na medida da justiça terrena, é na capacidade da justiça que está no alto. E aí entramos no aspecto importantíssimo dessa bem-aventurança, que é o conceito de justiça. E para isso, para você entender melhor, eu sugiro, por exemplo, a leitura da Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Uma tradução que resgata esse sentido original e que explica melhor que esta justiça pouco tem a ver com um código jurídico, pouco tem a ver ou nada a ver com o aspecto forense, ainda que para Deus esta justiça se estabelece no aspecto da legalidade e da justiça que se aplica àquele que necessita tornar-se justo para herdar a eternidade. Ou seja, não é uma justiça que se estabeleça por boas obras, mas, por sua vez, é a justiça que é revelada por aquele, uma vez sendo entregue aos caminhos de Jesus, sabe que as boas obras compõem tudo aquilo que nós devemos ser e fazer. Mas quando a gente reduz esse senso de justiça a uma aplicação de um entendimento de igualdade, seja ela comunitária, social ou até legal, a gente diminui o sentido do que é a justiça segundo os padrões de Deus. E aí então nós vamos ler, por exemplo, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que diz assim, deixa eu resgatar aqui nas minhas anotações, que fala assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Ah, então agora ficou claro? A justiça que Jesus se refere não é um sistema jurídico e não é uma visão social. Tudo isso, seja o sistema jurídico quanto o sistema social, ou até mesmo um sistema de governo, qualquer ele que seja, não estaria pautado numa visão e numa percepção terrena, mas sim naquilo que vem do alto. Lembra que Tiago falou sobre a sabedoria? A sabedoria é aquilo que vem do alto. Eu já tenho me corrigido porque a gente costuma dizer que a sabedoria está no meio. Esta afirmação, ela nem é uma afirmação bíblica ou cristã, diria. Ela tem uma outra origem, em outro fundamento, em outro conhecimento. E é interessante que a Bíblia, mais uma vez, ela vai se colocar sobreposta a esta conceituação da sabedoria, e eu vou chegar à justiça, porque Tiago vai dizer que a fonte da sabedoria, ela vem do alto. E vem de quem? Daquele que não muda, daquele que não varia,
o Deus eterno, soberano sobre todas as coisas. Então, o sentido de justiça e a justiça aplicada àquilo que é bom, aquilo que é correto, é fruto do conhecimento daquilo que Deus é e faz. A própria pessoa e a própria essência de Deus, sendo Ele todo e perfeitamente justo. Então, quando Jesus fala sobre justiça, o conceito de justiça no reino de Deus é um conceito ético, é um conceito moral, é um conceito de respeito e consideração pelo que o outro é, tem ou precisa. Então veja que sim, a justiça ela caminha para o cuidado pela igualdade, a justiça caminha na direção do cuidado com o próximo, a justiça caminha no sentido de prover e provisionar aquilo que é necessário a todos. Porém, ela está baseada num fundamento que não muda, quem Deus é. Ou seja, o princípio é o conhecimento de Deus. Então, quando Jesus está falando aqui da fome e sede de justiça, ele está falando fome e sede de conhecer a vontade de Deus para cumpri-la. E então entendemos qual é o sentido da promessa que complementa esta bem-aventurança. Deus saciará, Deus responderá, Deus preencherá esta necessidade que temos de compreender e viver a sua vontade, o seu propósito. O termo usado por Cristo aqui, traduzido por justiça, é muito mais abrangente, muito mais envolvente do que apenas, como eu disse, um aspecto jurídico, legal, forense. Tem a ver com a nossa moralidade, tem a ver com o nosso caráter. E, em outras palavras, eu ainda parafrasearia este texto dizendo: prosseguem aqueles que todos os dias sentem-se saciados por quererem fazer o que é bom. Em 1 livro de Reis, capítulo 8, versículo 18, há uma palavra de Deus a Davi. Você lembra da história de Davi? Ele foi impedido de construir o templo ao Senhor porque suas mãos estavam sujas de sangue por tantas batalhas. E Deus não queria que mãos sujas de sangue da guerra construíssem a sua casa, o seu símbolo da sua casa aqui na terra. Até porque Deus não habita em templos feitos por mãos. Mas havia todo um jeito de revelar quem Deus é, de forma pedagógica, dizendo: Davi, você não vai colocar as suas mãos na construção do meu templo. Esta obra será dada ao seu filho Salomão, cujo nome, Salomão, vem da palavra shalom, paz. Tanto é que no reinado de Salomão não houve guerras. Foi o tempo em que a paz reinou, a diplomacia foi maior do que as guerras de seu pai Davi. Mas em 1 Reis 8,18 há um texto interessante, eu vou já parafrasear para ver, você pode conferir lá, em que a ideia é mais ou menos assim: Davi, eu sei que você quis, e já que você quis, eu vejo o seu coração como bem-aventurado. Você não vai fazer, mas que bom que eu vi no seu coração o desejo de fazer. Olha que misericórdia preciosa de Deus para com Davi e para comigo. Ou seja, eu sei das minhas imperfeições, eu sei das minhas debilidades, eu sei das minhas incapacidades, eu sei quantas vezes eu não sou suficientemente bom, ético e moral para praticar toda a plenitude da justiça. Mas eu quero ser bem-aventurado em que eu me torne incansável em dizer todos os dias: eu quero ser justo, eu quero ser bom, eu quero fazer aquilo que é correto, eu quero conhecer a vontade de Deus. E simplesmente por esse desejo do meu coração, conforme Deus fez com Davi, Ele vem e me sacia com sua graça e misericórdia. E Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Ele realiza aquilo que eu não consigo fazer. E Ele quantas vezes me instrumentaliza, apesar das minhas imperfeições e das minhas debilidades, para que eu seja um instrumento de justiça neste mundo que tanto carece de justiça, de saber o que é bom, o que é correto, o que é a vontade de Deus. Portanto, este é o sentido da bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Significa você entender que o modo de vida com Jesus, a atitude daqueles que andam com Jesus, é saber que não existe coisa mais abençoadora, mais necessária para nos nutrir e nos saciar do que querer viver a vontade de Deus plenamente. Para saber o que é bom, para saber o que é correto, para saber o que é certo, para saber o que é justo, saiba qual é a vontade de Deus.
Busque a vontade de Deus, conheça a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na palavra. Eu volto então e termino com o Salmo 1 novamente, quando o salmista diz: bem-aventurado é aquele que tem alegria e prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quer saber o que realmente é justo? A justiça não está nos códigos legais, a justiça não está nos institutos forenses, não. Aliás, a gente tem vivido tantas crises nesse sentido. Por isso, nos apeguemos a Deus, porque dele vem toda a justiça. E o reino de Deus é isso. Como disse o apóstolo Paulo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Bem-aventurados seremos se tivermos todos os dias, de forma insaciável, uma fome e uma sede que chega a doer a alma. Nada mais é tão importante do que fazer o que Deus quer que eu faça, do que viver como Deus quer que eu viva. E Ele me suprirá, Ele me saciará, Ele fará em mim a sua vontade prevalecer. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus seja para você fiel, socorro, presente, saciando você todos os dias daquilo que é justo, bom e perfeito. A vontade dele para nós. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E
Deus. Que bom saber que o nosso Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom o tempo todo. E que bom saber que Ele cuida de nós. Não sei se nesta noite você ainda tem vivido profunda ansiedade no seu coração. Talvez você esteja vivendo na expectativa do que de bom ou desejando que o melhor aconteça, mas não sabe para onde, a quem recorrer. Confie no Senhor. Em Jesus Cristo, Ele revelou todo o seu amor por mim e por você. A sua fidelidade e a bondade que vem dele são reveladas todos os dias para aqueles que o amam. Eu não quero encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de experimentar a justiça, o cuidado, a bondade de Deus sobre a sua vida por Jesus Cristo. Aqui embaixo está aparecendo mais uma vez um telefone que separamos e designamos ele para receber a sua ligação. A você que está aflito e que quer experimentar esta graça, este amor que só Jesus dá, e nós cremos dessa maneira, fale com a gente. Alguém receberá a sua mensagem, ouvirá você, seja pelo WhatsApp ou seja por voz. O importante é que nós estamos aqui de braços abertos. Ainda que estejamos afastados socialmente, não podemos nos abraçar fisicamente, mas nossos braços espirituais estão abertos. Nosso coração está aberto para receber você. Ligue para a gente, fale com a gente. Nós queremos orar com você. Abra o seu coração para Jesus. Tome uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Seja bem-aventurado, ande com Jesus. E que esta sua sede e fome daquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, será saciado. Este é o nosso desejo, esta é a nossa convicção. Pai querido, abençoe estas vidas que estão nos ouvindo e recebendo a Tua mensagem pela internet. Pai, que em nome de Jesus elas possam experimentar Tua justiça, Tua paz e Tua alegria, as bênçãos que vêm no Teu reino, por Jesus Cristo. Pai querido, obrigado por este tempo de celebração, nesta quarta-feira, que nosso louvor, nossas orações tenham chegado ao Teu trono como um perfume agradável, um aroma suave a Ti. E obrigado, Senhor, porque Tu nos recebes por graça e misericórdia. Sorria para nós. Contempla, Senhor, a nossa oração, ouve o que temos suplicado, transforma o nosso tempo em um tempo de esperança, em um tempo de vida, em um tempo de paz, em um tempo de cura. Que a Tua graça e o Teu amor sejam derramados sobre nós. O Teu amor seja abundante e transbordante em cada coração. E o Teu Espírito Santo venha consolar e fortalecer a cada um de nós, glorificando o Teu nome e fazendo que a nossa existência seja plena em alegria, em paz, em vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas.